Após a trágica perda do pai, ela descobre a ajuda inesperada de um vaqueiro pobre. Emocionante. A seca no sertão nordestino arde como o luto que Maria carrega no peito. Com apenas 22 anos, ela perdeu seu pai, um vaqueiro forte e amado por todos, e agora se vê sozinha para cuidar da terra que sempre alimentou sua família. Os dias são longos e pesados, e cada batida do coração parece um eco de despedida. Secos e rachados, os campos a observam, como se também estivessem de luto. O cheiro de terra ressecada é um lembrete constante de que os desafios só aumentam. O calor do sol queima o espírito, mas a força de sua memória ainda brilha na sombra dela. As contas se acumulam enquanto Maria tenta segurar as rédeas da fazenda. Por trás do sorriso forçado, há noites de sono perdido e lágrimas silenciosas. Com o coração pesado, ela decide que precisa de ajuda. Mas quem em sua pequena cidade teria coragem de se aproximar da filha do vaqueiro? A opressão social se espreita, como serpentes em um poço de areia, sugando qualquer esperança de um amigo verdadeiro. É então que ela conhece Joaquim, um vaqueiro humilde que vive à margem, enfrentando um mundo que não deseja nada a não ser o ouro e o status. Seus olhos passam por Maria, e em um instante, a conexão é genuína. Ele é diferente. E isso a surpreende, trazendo um respiro de alívio em meio ao desespero. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com cada risada que compartilham durante as longas tardes buscando uma solução para as dificuldades, eles se tornam mais próximos. Mas Joaquim não é apenas um amigo. Ele carrega um segredo que pode mudar tudo. Dia, num momento de vulnerabilidade, ele revela que era parente distante de Maria, um elo quebrado pela vida desigual que ambos levaram. Essa notícia a atinge em cheio. Uma mistura de alívio e confusão que a enreda ainda mais na busca por identidade e pertencimento. Enquanto a cidade observa com olhares críticos, Maria está prestes a fazer algo que nunca ousou: desafiá-los por quem realmente ama. Em um evento local, quando Joaquim é ofendido publicamente, o medo é substituído pela coragem. Com o coração acelerado, ela se levanta, defendendo-o com palavras que ecoam como trovão. A cidade murmura numa mistura de indignação e espanto. Houve um tempo em que ser filha do vaqueiro parecia uma maldição. Mas agora, aquele mesmo título começou a brilhar com uma nova esperança. A vida continua, e as tempestades emocionais que eles enfrentam também. A cidade pode não aceitar, mas Maria finalmente se liberta do peso das expectativas, ao perceber que é o amor e a amizade que realmente importam. Mas o que ela não sabe é que mais segredos de sua família ainda estão por vir. E cada um deles pode ser mais devastador do que uma seca prolongada. O ato de coragem de Maria deixa a cidade em choque. E a pergunta que ressoa no ar é: conseguirão eles suportar os desafios? Ou a verdade poderá separá-los para sempre? O sol havia se escondido atrás de nuvens que pareciam prometer uma certa mudança. Mas o clima ao redor de Maria ainda era pesado. Os olhares da cidade, a desconfiança e o preconceito pareciam um manto cinzento que não se desfazia. Contudo, naquela manhã, uma nova determinação crescia dentro dela. Maria sabia que, embora os desafios fossem enormes, tinha alguém ao seu lado para dividir o peso. Joaquim não era apenas um vaqueiro humilde. Ele se tornara a âncora que a sustinha em meio à tempestade. Enquanto caminhavam juntos pelas trilhas da propriedade, o cheiro de terra fresca e o som dos pássaros pareciam convidar um novo início. Maria sentia que a conexão com Joaquim a fazia ver a vida de uma forma mais leve. Ele era diferente do que o mundo lhe apresentava.
A sabedoria nas palavras dele era como um bálsamo para sua alma quebrada. Mas, à medida que o sol começava a se pôr, a sombra de segredos não revelados emergia entre eles. Maria, eu preciso te contar algo mais, Joaquim disse a voz tensa. O coração dela disparou. O jeito como ele falava tinha um misto de seriedade e preocupação. Há mais sobre nossa família do que eu disse. Algo que pode mudar tudo. Os olhos de Maria se encheram de expectativa, mas também de receio. O que você quer dizer? Já não foi o suficiente saber que somos parentes? Ele suspirou. Sim, mas nosso avô, ele era um líder de uma grande fazenda antes da seca. A família dele foi dizimada por um jogo cruel de poder. Parte da herança que ele deixou, se não me engano, pode estar escondida em algum lugar por aqui. Maria sentiu um sopro frio percorrer sua espinha. O que isso significava? Eles tinham uma história compartilhada que era traiçoeira, e uma herança que poderia fazer a diferença em suas vidas. Mas também havia um risco imenso. E por que você não me contou isso antes? Isso poderia nos ajudar. Porque a fama que a riqueza traz costuma atrair problemas. E Maria, eu não quero que você se machuque mais. O passado é um campo cheio de espinhos. Maria ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela estava perdida entre a esperança de uma nova vida e o temor dos fantasmas familiares que podiam emergir dessa descoberta. O gostinho de aventuras e novos começos se misturava com os ecos de dor de sua história. Então, enquanto pensava no que fazer, um grupo de homens passou próximo, rindo e comentando sobre ela e Joaquim. Olha ali, a filhinha do vaqueiro se juntou ao pobre, devem estar tramando alguma coisa. Um deles gritou e as risadas ressoaram pelo ar. Maria sentiu a raiva subir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Está vendo isso, Joaquim? Não vai ser fácil. Eles não nos deixam em paz. Ela ripostou, a voz trêmula de indignação. Maria, é nessas horas que precisamos lutar. Um passo de cada vez. Mas ela sabia que a luta ia além de apenas o que podiam fazer. Com o peso de segredos e o desprezo da sociedade contra eles, a fé em uma vida melhor começava a vacilar. Quantas longas batalhas teriam que enfrentar ainda? E assim, enquanto o céu se cobria de sombras e a noite prometia mistérios, Maria sentiu que o momento de agir estava mais próximo do que ela imaginava. O que descobriria sobre seu passado? A coragem poderia ser a chave que abriria portas, ou talvez a fonte de mais desilusões. O futuro que aguardava Maria e Joaquim estava prestes a se desdobrar, e a jornada deles poderia levar a um destino que nem mesmo seus corações ousavam sonhar. As perguntas a assombravam. Estarão eles prontos para enfrentar o que vem por aí? Ou os fantasmas do passado poderão destruí-los antes mesmo de começarem? Maria caminhou em silêncio, com o coração pesado e a mente fervilhando. O espectro daquelas risadas cruéis ainda ecoava em seus ouvidos, fazendo com que se sentisse menor. Joaquim, será que precisamos mesmo descobrir sobre essa herança? E se isso só complicar mais nossas vidas? A pergunta fugiu de seus lábios, carregada de desconfiança. Os olhos dele brilharam com a possibilidade de esperança, mas o medo de Maria parecia mais forte. Às vezes precisamos arriscar. O que está em jogo vale a pena, não acha? Joaquim respondeu com a certeza de quem sabia que a verdade poderia ser libertadora. Ele se aproximou e segurou a mão dela com firmeza. Juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Ela olhou para ele, buscando apoio em seus olhos. A força serena que emanava dele a fazia querer acreditar. Ouvindo seu coração, Maria decidiu que estavam juntos nessa. Naquela noite, enquanto a brisa suave balançava as folhas das árvores, um plano começou a tomar forma na mente dela. A ideia de cavar no passado poderia ser a resposta para todos os problemas e a raiz de novas oportunidades. Mas onde começar? Podemos visitar a fazenda antiga do nosso avô. Talvez lá encontremos alguma pista. Há muitos relatos sobre as terras e as histórias de seu fim. Joaquim sugeriu, uma chama de excitação preenchendo sua voz. Maria assentiu, um misto de temor e expectativa dançando em seu peito.
No fundo, algo a incomodava. E se aquilo não passasse de uma ilusão? As promessas de riqueza e estabilidade poderiam ser uma armadilha, como tantos outros sonhos que haviam desmoronado em sua vida. Nos dias seguintes, Maria se dedicou a reunir informações sobre a família. Conversou com vizinhos mais velhos e revisitou antigas cartas deixadas por seu pai. Cada passo a aproximava mais da verdade, mas também a aprofundava nas dores do passado. O tom das conversas rapidamente mudava quando mencionava o nome do avô. Havia orgulho, mas também uma sombra de medo que a fazia hesitar. Ele era um homem temido. Muitos falam que sua fortuna trouxe infelicidade e rivalidades. As advertências ecoavam na mente de Maria, criando uma borboleta de dúvidas em seu estômago. Mas o chamado do desconhecido era forte. Na próxima manhã, não conseguiu conter sua ansiedade. Reuniu suas coisas e, com Joaquim ao seu lado, decidiu que a exploração da fazenda seria um novo começo. Era hora de enfrentar o que a história guardava e, talvez, encontrar um caminho de volta para si mesma. Ao chegarem à fazenda abandonada, o cenário era de abandono e decadência. As janelas quebradas pareciam olhos tristes em um rosto envelhecido, e a vegetação tomava conta do que um dia fora próspero. Mas diante de tudo aquilo, Maria sentia um estranho conforto. Estava lá um pedaço de sua essência, perdido no tempo. Vamos começar por ali. Joaquim apontou para um grande galpão, onde as sombras pareciam esconder mais segredos do que poderiam imaginar. Com o coração acelerado, ela avançou, um passo de cada vez, e a pergunta latente pulsava em sua mente. O que vamos encontrar? A cada porta que se abria, mais da história da família dela aparecia. Mas dentro de um canto escuro do galpão, algo estava ali, embrulhado em um pano esfarrapado, esperando para ser descoberto. O que seria? A herança, o legado de sua família, ou um resquício de dor que poderia arrastá-los para mais problemas? Maria sentiu um calafrio. E ao olhar para Joaquim, viu que ele também estava apreensivo. O que deixariam para trás se, ao abrir aquele pano, revelariam mais do que esperavam? O futuro se desdobrava à sua frente, e era hora de encarar os fantasmas que viriam junto com a verdade. As mãos de Maria tremiam ligeiramente enquanto se aproximavam do pano desgastado. A tensão entre ela e Joaquim era palpável. E se isso for apenas um fardo? Sussurrou ela, a dúvida misturada com ansiedade. Joaquim apenas apertou sua mão, como um lembrete silencioso de que não estavam sozinhos nessa busca. Com um movimento hesitante, Maria retirou o pano. O que encontrou foi uma caixa de madeira envelhecida, adornada com entalhes que pareciam contar histórias de tempos antigos. O coração dela pulou no peito. Era uma relíquia, uma conexão tangível com o passado. Ao abrir a caixa, um aroma de madeira gasta e conhecimento antigo pairou no ar. Dentro, estavam documentos amarelados, cartas e fotografias. "Olha isso!" Joaquim exclamou. Ele pegou uma das fotos. Era um retrato de família, mas o rosto do avô de Maria estava gravado em uma expressão pesada, como se carregasse o mundo nos ombros. As crianças ao seu redor piscavam, com sorrisos, em contraste com a seriedade do homem. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aconteceu com ele, Joaquim? Por que todos falam dele com tanto medo? Muitas vezes o poder vem com um preço. Precisamos entender isso. Joaquim respondeu, seus olhos percorrendo as cartas. Uma delas chamou sua atenção. Essa aqui parece ser uma carta de amor. A voz dele se tornou suave enquanto lia. A fortuna é um peso, meu amor. O desejo de mantê-la pode destruir quem amamos. Um frio percorreu a espinha de Maria. As palavras pareciam ecoar verdadeiramente, como se fossem um aviso do passado. O que quer que a família tivesse construído, parecia estar manchado por conflitos internos e rivalidades. Mas a pergunta que pulsava em sua mente era: qual era o custo da verdade? Enquanto exploravam mais a fundo a caixa, descobriram uma correspondência sobre uma disputa pela propriedade.
Os nomes dos envolvidos eram familiares. Traziam à tona histórias que Maria escutara quando criança. Irmãos brigando por terras. Um legado que se transformou em maldição. Murmurou a tristeza invadindo seu tom. O silêncio no galpão parecia pesar mais que antes. Ela sabia que precisava compartilhar essa informação com Joaquim, mas o peso das revelações era intenso. E se tudo isso for um grande erro? E se, ao desenterrar isso, acabarmos piores do que estamos agora? Pode ser, mas é a nossa história. E, de algum jeito, temos que continuar, por mais difícil que seja. Joaquim disse, mantendo um olhar firme. Ele apoiou a mão no seu ombro, dando-lhe um impulso de coragem. O céu escurecia lá fora, as nuvens começando a se formar. Uma tempestade se aproximava, simbolizando o turbilhão de emoções dentro de Maria. Precisamos saber mais. E se a verdade for realmente essa maldição que todos temem? E se formos nós a quebrá-la? Com a caixa em mãos, Maria respirou fundo. A coragem se estava formando em seu peito. Afinal, o que a impedia de enfrentar o que a família deixara para trás era também o que a tornava mais forte. Mas havia mais mistérios por trás daquela fazenda. E um novo pensamento começou a germinar na mente de Maria. A figura de um vaqueiro, que antigamente trabalhava nas terras da família. Seria ele um aliado que poderia revelar mais sobre a história? E o que ele sabia sobre o verdadeiro legado de seu avô? A dúvida e a esperança se entrelaçavam, deixando-a inquieta. Assim, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, Maria sentiu que a jornada realmente estava apenas começando. Joaquim, amanhã precisamos procurar o vaqueiro. Pode ser que ele tenha as respostas para o que estamos procurando. Ele assentiu, uma centelha de determinação iluminando seu olhar. Vamos descobrir juntos o que mais o passado esconde. É hora de enfrentar isso de verdade. E assim, com os ventos do destino soprando em suas costas, eles se prepararam para a próxima etapa da jornada, prontos para desvendar os segredos e transformar medos em novas verdades. O que o vaqueiro poderia revelar poderia mudar tudo, ou tudo o que pensavam saber. O mistério da herança agora era apenas o começo. A manhã seguinte trouxe consigo um céu cinza e pesado. A chuva que havia começado a cair durante a noite deixou o ar úmido e fresco. Maria e Joaquim estavam determinados, mas havia uma sombra de incerteza pairando sobre eles. O que esperavam encontrar nas palavras do vaqueiro? Uma resposta ou mais perguntas? Após um café brevemente compartilhado, onde a tensão entre eles pairava como um terceiro personagem, eles partiram. Maria direcionou seu olhar para a estrada coberta de lama. A fazenda tinha histórias escondidas em cada canto, e talvez o vaqueiro fosse a chave que faltava para abrir aquele baú. Enquanto caminhavam, Maria se lembrou de como seu pai sempre falava do vaqueiro. Um homem de poucas palavras, mas com olhos que pareciam entender a alma de quem estava à sua frente. Ele sabia de tudo o que acontecia por aqui, mas nunca se intrometia nas brigas. Murmura pensativa. Joaquim estava ao seu lado, ouvindo, e seu silêncio parecia um empurrão para que ela continuasse. A cada passo, Maria sentia o peso da expectativa crescer. Quando finalmente avistaram o galpão onde o vaqueiro costumava viver, um misto de esperança e medo invadiu seu coração. O local era simples, com paredes desgastadas e um telhado caindo aos pedaços. Mas havia algo acolhedor na forma como as flores silvestres brotavam ao redor, desafiando as intempéries. Vamos, Joaquim disse, segurando a mão dela. Juntos, se aproximaram da porta. Maria bateu, e o som ecoou no interior vazio. Alguns momentos de silêncio se seguiram, até que a porta se abriu lentamente. Diante deles estava Pedro, o vaqueiro, um homem magro, de pele marcada pelo sol e olhos profundos que refletiam uma vida de histórias. Maria, Joaquim, ele os cumprimentou. Seu tom carregava uma sabedoria silenciosa. O que os traz aqui? Com hesitação, Maria apresentou a caixa. Encontramos isso. E acreditamos que você pode nos ajudar a entender algumas coisas sobre nossa família.
Pedro a observou atentamente, como se pudesse ler nas entrelinhas. A verdade é um animal selvagem. Às vezes ela corre para longe da luz. Disse ele, as palavras soando enigmáticas. Então você sabe algo? Joaquim interveio, urgindo por respostas. Sei sim, histórias sussurradas entre os ventos. Mas cada história tem um preço. Pedro respondeu, gesticulando para que entrassem. Dentro do galpão, o cheiro de feno e terra molhada preenchia o ar. Ali, ele começou a compartilhar histórias da família de Maria, fatos obscurecidos pelo tempo e pela dor. Numa dessas histórias, ele mencionou um segredo que foi mantido em silêncio por anos. A rivalidade entre os irmãos de seu avô tinha origem em algo muito mais profundo. Um amor proibido e uma traição. Maria sentiu o coração acelerar. Muitos não falam sobre isso. O que realmente aconteceu, Pedro? Pedro baixou os olhos, a dor em seu semblante evidente. Às vezes o que resta é pior que a dor do passado. Algumas verdades foram enterradas, mas podem ressurgir como tempestades. A tempestade que se aproximava do lado de fora parecia um reflexo do que se passava dentro de Maria. Precisava entender. Mas não podemos viver com medo do que pode vir a ser, ela exclamou, sua voz ganhando força. Precisamos enfrentar isso. O vaqueiro a olhou com uma mistura de respeito e preocupação. Se você está disposta a entrar no olho do furacão, saiba que pode haver consequências. E foi aí que, enquanto os trovões troavam ao fundo, Maria percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. A coragem pulsava dentro dela, mas também havia o receio de desenterrar algo que a família queria manter escondido. Estou pronta, disse Maria determinada. E enquanto o vento uivava lá fora, ela sentia que a revelação de cada história poderia ser um passo mais perto da verdade que tanto buscavam. Mas qual seria o preço dessa verdade? O que mais a história guardava em suas sombras? E o que aconteceria se eles decidissem desvendar tudo? A pergunta pairava no ar, alimentando a tensão que se acumulava, prestes a explodir. O olhar de Pedro parecia penetrar na alma de Maria. Ele a avalizava, medindo a determinação que transparecia de seu semblante. O galpão, repleto de sombras e sussurros do passado, agora pulsava com uma energia diferente. O peso da história empurrava todos eles para um lugar que talvez estivessem perto de entender, mas ainda não podiam tocar. Então, o que você deseja saber? Perguntou Pedro, sua voz baixa e grave, quase um sussurro. Maria respirou fundo, o cheiro da umidade misturando-se à adrenalina crescente. Sobre meu avô. O que foi esse amor proibido a que você se referiu? Ele se afastou lentamente, como se buscasse algo nas prateleiras empoeiradas. As histórias que conheço não são fáceis, mas se está disposta a ouvir, a verdade pode ser pesada. Respondeu, segurando uma caixa de madeira desgastada. Joaquim, alinhado ao lado de Maria, estreitou os olhos. Nada pode ser mais pesado do que viver na incerteza, comentou com uma sinceridade que ecoou no ar tenso. Pedro cravou os olhos em Joaquim, mas seu olhar voltou-se para Maria. Aconteceu há muitos anos. Seu avô e o irmão dele, a rivalidade deles não começou por uma disputa de terreno. Era sobre Clara, uma mulher que os dois amaram ardentemente. Maria sorriu com a menção do nome. Clara. Seu coração palpitou com um misto de familiaridade e dor. Quem era Clara? Uma mulher forte, cheia de vida. Começou Pedro, sua voz ganhando calor. Mas as classes sociais falam alto aqui. Aquela paixão nunca foi aceita. E os dois irmãos se viraram um contra o outro, arruinando a família. Maria mordeu o lábio. A imagem de uma guerra familiar por causa de amor a atormentava. Mas o que aconteceu com ela? Ela desapareceu, respondeu Pedro, a gravidade de suas palavras pairando no ar. Assim como muitos segredos que a sua família esconde. As palavras atravessaram Maria como um trovão em meio à tempestade. Desapareceu? Ninguém descobriu? Por que nunca falei sobre isso? O silêncio é uma armadilha, Maria.
Às vezes as pessoas têm medo de enfrentar suas próprias sombras, ele resmungou, fazendo ecoar a verdade em seu coração. Maria não pôde evitar. As lágrimas surgiram, e ela enxugou o rosto com a mão. Quero saber tudo, Pedro. Não posso viver com esse silêncio. O que mais você sabe? O vaqueiro hesitou, como se a próxima revelação estivesse presa em sua garganta. Saber a verdade pode trazer dor, mas pode trazer também libertação. Existem segredos guardados na casa antiga, documentos que a sua família preferiu esquecer. Encontrá-los pode ser a chave para entender tudo. A menção da casa antiga fez com que as emoções de Maria fervilhassem. O que mais poderia haver? O que estava escondido sob as tábuas, atrás das paredes de pessoas que preferiram silenciar a própria história? Me leve até essa casa, pediu Maria, com um olhar decidido. Pedro a observou, avalizando a força que emanava dela, a tempestade lá fora intensificando. Se você está pronta, então vamos. Mas tenha em mente que não há como voltar atrás. Ele se virou e se encaminhou para a porta. Joaquim segurou a mão de Maria, passando um pouco de coragem. Você pode fazer isso, murmurou. Os três saíram do galpão, a chuva batendo forte nas costas, como se o céu também estivesse ansioso pelo que estava prestes a ser descoberto. A determinação de Maria agora pulsava como um fogo alimentado. Enquanto se aproximavam da casa antiga, um relâmpago ilumina o céu, delineando as sombras do passado. A ansiedade aumentava e uma pergunta começou a ressoar na mente de Maria. Será que estava realmente pronta para desvendar segredos que poderiam romper sua noção de família? E antes que pudesse responder a si mesma, uma ideia aterradora a atingiu. Se Clara realmente havia desaparecido, poderia estar viva? A necessidade de descobrir a verdade sobre seu passado não apenas corria, mas explodia dentro dela, resultando numa força que não podia ser ignorada. Uma nova tempestade de emoções, mais forte que a anterior, começava a surgir dentro de Maria. E enquanto a casa se erguia à frente deles, uma sombra a observava. Quem mais poderia estar junto a essas verdades enterradas? Madasat il-Hakika ul-Hayakil, inamantadhirika com il-Haki tiftahu nawafith. A casa antiga se ergueu diante deles, imponente em sua decadência. As janelas, embaçadas pela chuva, pareciam gestos de um passado resistente, observando seus visitantes com cautela. Maria sentiu um frio na espinha, a ansiedade e a expectativa se entrelaçando, como se a casa estivesse esperando por ela. Ela apertou a mão de Joaquim, buscando conforto naquela conexão. Vamos, disse Pedro, quebrando o silêncio pesado. Ele começou a caminhar em direção à porta principal, que estava entreaberta, rangendo como um aviso de que segredos há muito esquecidos estavam prestes a ser revelados. Maria respirou fundo e seguiu, tentando ignorar a sensação de que tudo iria mudar. Ao atravessar o threshold, um cheiro morno de madeira e mofo invadiu suas narinas. O interior da casa estava envolto em uma luz baixa, filtrada através das cortinas empoeiradas que dançavam com o vento. Maria examinou o ambiente ao seu redor, cada objeto, cada parede, ressoando com histórias não contadas. Aqui tudo parece parado no tempo, sussurrou Joaquim, e Maria sentiu as palavras caírem como pedras em um lago tranquilo. Pedro caminhou em direção a uma porta que levava-se a um cômodo mais profundo. Os documentos estão aqui, mas esteja ciente de que o que você encontrará pode ser mais do que você esperava. Sua voz tinha um tom sombrio, e Maria percebeu que a gravidade da situação não era apenas dela. Havia um peso que envolvia todos. A porta se abriu para um pequeno quarto, coberto por uma poeira densa. Um baú de madeira envelhecida estava encostado em um canto, logo em frente a uma estante quase vazia, onde os livros eram mais sombras do que palavras. A dúvida permeava o coração de Maria. Qual é o primeiro passo? Comece pelo baú, indicou Pedro. Se os segredos existem, eles provavelmente estão ali. Maria se aproximou.
O som do seu coração batendo contra as paredes da caixa de madeira seguia um ritmo acelerado. Com as mãos tremendo, começou a abrir o baú. A madeira rangia e ela hesitou. Um misto de medo e excitação a guiava. Quando a tampa se ergueu, uma pilha de cartas antigas, amareladas pelo tempo, repousava ali. Maria as agarrou, o cheiro da papelada antiga invadindo seus sentidos. Estas são cartas do meu avô? Perguntou sem esperar uma resposta. Pedro acenou. Parece que sim. Se quiser entender o amor dele por Clara e o que realmente ocorreu, precisa ler. Joaquim se posicionou ao lado de Maria, seu olhar cheio de suporte. Vamos, encorajou, a esperança brilhando em seu tom. Maria começou a folhear as cartas. Cada palavra era como um sussurro de almas perdidas, contos de amor e desespero entrelaçados. O coração dela pulsava à medida que as revelações se desenrolavam. Aqui diz que Clara era engravida? As palavras saíram de sua boca, como se não conseguisse acreditar no que seus olhos estavam vendo. Pedro assentiu lentamente. Isso muda tudo. Ele a amava, mas a sociedade não aceitou essa união. Os irmãos, a rivalidade, tudo se intensificou quando Clara desapareceu. O que mais você descobrir vai moldar a sua compreensão sobre a sua família. O mundo ao redor de Maria parecia desmoronar enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se unir. E uma realidade aterradora a atingiu novamente. Quem era Clara? Por que ela nunca ouviu essas histórias antes? O que mais havia naquelas cartas que poderia mudar sua vida para sempre? Enquanto Maria continuava a ler, suas mãos tremiam. Não mais por medo, mas por um fogo intenso de revelação. E ali, entre as palavras de seu avô, uma nova pergunta ressurgiu, fazendo sua cabeça rodopiar. O que aconteceria se Clara estivesse viva? E se sim, onde ela estaria agora? Uma sombra se moveu atrás delas, e Maria sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguém estava ali, observando, e o coração dela disparou. Pedro, você viu aquilo? Antes que pudesse terminar a frase, a porta do quarto se fechou com um estrondo, isolando-os na escuridão. O silêncio foi quebrado por uma voz familiar e sombria que ecoou nas paredes. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Maria congelou, as cartas escorregando de suas mãos caindo no chão em um barulho seco. O alívio da descoberta se transformou em terror instantâneo. Joaquim apertou seu braço. Sua presença era a âncora que a mantinha ligada ao mundo real. Mas o desconforto no ar era palpável. Quem está aí? A voz de Pedro tremeu, mas sua coragem não abandonou seu tom. A figura obscura que se formou na penumbra era indistinta, mas era evidente que não estava ali para trazer boas novas. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era um eco distante, como se os próprios muros estivessem lamentando a intrusão daquela busca. Quem é você? Maria gritou, tentando sofrear seu pânico com bravura. Ela queria acreditar que não era o espírito de Clara, mas a sensação de que algo estava muito errado se instalava em seu peito. A sombra se moveu lentamente para a luz que invadia o cômodo, revelando um homem de rosto coberto de cicatrizes e olhos aflitos. Ele era mais velho, com o corpo curvado, mas havia uma força silenciosa em sua postura. Eu sou o guardião desta história, disse ele, sua voz soando entrecortada, como se as palavras fossem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Pedro, sem se intimidar, deu um passo à frente. Guardião? Que tipo de encargo é esse? O que você sabe sobre Clara? O homem hesitou, como se pesar cada frase fosse uma tarefa dolorosa. Se um dia você se perder, pode ser mais fácil encontrar o que procura. As cartas são apenas um fragmento. O que os seus ancestrais esconderam vai muito além do que está escrito. A tensão no ar ficou eletricamente carregada. Maria mordeu os lábios, tentava processar a gravidade da situação. O que ele queria dizer? Que segredos estavam enterrados sob aquelas palavras escritas há tanto tempo? Você precisa sair desta casa, o guardião insistiu. Sua expressão tornava-se cada vez mais séria. Clara,
Ela fez escolhas difíceis, e essas escolhas trouxeram dor a todos. Você a conheceu? A voz de Maria parecia frágil, como se o simples ato de perguntar pudesse romper um encantamento. De certa forma, ela e eu temos uma conexão. Ele olhou para o chão, um vislumbre de tristeza cruzando seu rosto. Não estou aqui para atormentar vocês, mas proteger o que resta. A curiosidade tomou conta de Maria, mas a dúvida também. O que mais ela não sabia sobre sua família? Seu avô tinha deixado uma linha de segredos entrelaçados naquelas cartas, e ela estava decidida a desenrolar. Por que você quer nos ajudar? Joaquim indagou, sua presença forte e confiante, tentando desvendar a verdadeira intenção daquele homem misterioso. Porque o que está prestes a ser revelado pode mudar tudo, e Clara merece uma chance de ser lembrada como realmente foi. Maria se viu dividida entre a vontade de descobrir e a necessidade de preservar a história. A voz do guardião ressoava em sua mente enquanto ela olhava para as cartas espalhadas no chão. O peso de um legado que ela nunca soube que existia a pressionava, mas a esperança também acendia uma luz em seu coração. Então nos mostre, ela disse, a determinação queimando em seu olhar. Nos mostre o que Clara fez. Nos mostre a verdade. Mas antes que o homem pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do corredor, como se a casa estivesse protestando contra a revelação do passado. Uma nova presença parecia se aproximar. É isso que você queria, não é? A voz não pertencia a Pedro ou Joaquim. Maria gelou ao perceber. A sombra na porta agora era outra, ominosa e ameaçadora. Precisamos sair! Gritou Pedro, puxando Maria pelo braço enquanto o guardião encarava o novo intruso. Maria olhou para trás, seu coração batendo desenfreadamente. O que mais a casa poderia esconder? E, acima de tudo, quem realmente estava em perigo agora? As perguntas fervilhavam na mente dela enquanto a presença desconhecida avançava. O mundo dela estava prestes a desmoronar de novo, mas uma determinação crescia. Ela não iria parar até que a verdade emergisse, por mais obscura que fosse. E naquele momento, a busca apenas começava. O ar ficou pesado, como se a casa estivesse sufocando sob o peso dos segredos que guardava. Maria sentiu o frio na espinha enquanto a nova sombra se adensava na porta. A figura que se aproximava tinha uma postura decidida, e a cada passo, o eco dos sapatos fazia seu coração acelerar. Quem é você? Perguntou o guardião. Sua voz, que antes era calma, agora carregava um tom de urgência. O homem na porta sorriu de forma sarcástica. Vim buscar o que é meu, respondeu, com um sotaque que parecia ecoar a bravura de muitos que já acreditaram ter domínio sobre a verdade. E não deixarei que vocês a levem para longe de mim. Maria sentiu um nó no peito. O que aquele homem queria com Clara? As cartas pareciam gritar por ajuda, e ela podia sentir a conexão entre seu passado e aquele momento aterrador. Saia! Pedro bradou, segurando Maria com força, mas ela estava paralisada, absorvendo cada palavra e cada emoção que flutuava no ar. Você não sabe nada sobre o que realmente aconteceu. O guardião se adiantou. Sua voz cortava o espaço entre eles como um fio. Clara enfrentou o que ninguém tinha coragem. Não a subestime. O homem ominoso deu um passo à frente, revelando detalhes de sua expressão. Um olhar endurecido e uma cicatriz que atravessava sua bochecha. Parece que você sabe mais do que diz, disse ele, agora olhando intensamente para o guardião. Mas não posso deixar que você leve essa história a sério, não sem o preço que ela deve pagar. Maria trocou um olhar com Joaquim, cuja lealdade a deixava mais forte. Ele sempre foi seu porto seguro. Nós não vamos pagar nenhum preço. Queremos apenas entender. Suas palavras saíram com a sinceridade de quem busca a verdade em meio à tempestade. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O guardião parecia considerar suas palavras e, em meio à tensão, o homem da porta riu.
Você realmente acha que é tão fácil? A verdade tem um peso. Clara sabia disso e por isso tomou suas decisões. Espero que esteja pronta para enfrentar suas consequências. O coração de Maria disparou. O que se escondia por trás da escolha de Clara? Ela queria gritar, perguntar, mas a voz falhou diante da aflição. A única coisa que ela sabia era que seu destino estava entrelaçado com aquele legado. Então nos mostre. Maria insistiu com determinação. A verdade deve ser revelada, não importa o preço. De repente, uma movimentação atordoante ecoou na casa. A janela se abriu com um estrondo, como se o vento estivesse decidido a trazer à tona os segredos escondidos durante tanto tempo. A pressão aumentava a cada instante, e o guardião, hesitante, murmurou algo sobre o risco que eles corriam. Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda verdade é fácil de carregar, sussurrou o guardião. Era uma advertência, mas Maria estava decidida. Ela precisava saber, não importava onde o caminho a levaria. Era isso que eles buscavam. A verdade, aninhada em cartas, memórias e em um passado que agora se desdobrava diante deles. E enquanto as paredes pareciam respirar pesadamente, Maria percebeu que estavam prestes a descobrir mais do que apenas segredos. Iriam tocar os fundamentos de sua própria história. Eu não estou com medo, disse ela, olhando diretamente para o homem que se intrometia em sua busca. Se Clara enfrentou os desafios, eu também posso. Nós também podemos. Antes que ele pudesse responder, uma risada baixa ecoou pela casa, reverberando como se o próprio lar estivesse zombando de sua coragem. Era claro que muito mais estava em jogo do que apenas descobrir verdades. Suas vidas já estavam entrelaçadas em uma trama muito maior. E à medida que o coração de Maria pulsava intensamente, ela sabia que o caminho a seguir estava prestes a se desvelar, com escolhas que poderiam mudar o curso de tudo. Mas, mesmo cheia de coragem, uma pergunta inquietante pairava em seu pensamento. Quem realmente estava do lado dela e quem representava o verdadeiro inimigo? Ela não tinha como saber, mas a resposta se aproximava, rastejando nas sombras da casa. O silêncio se arrastou, pesado e ameaçador. O homem que estava na porta ainda sorria de forma sarcástica, seus olhos revelando um prazer sádico em ver a dor e a confusão no rosto de Maria. Você realmente não sabe o que está se metendo, não é? Ele disse, sua voz como um veneno que escorregava pelas paredes da casa. Maria cerrou os punhos, disposta a não recuar. Joaquim se manteve firme ao seu lado, como um escudo, sua determinação encorajando-a. Ela respirou fundo, sentindo a conexão com aquele homem que lutou por sua família, que se arriscou pelo amor. Não temos medo de encarar a verdade, Maria declarou, sua voz ecoando nas paredes. Não vamos recuar. Clara merece ser lembrada de verdade, e vamos descobrir tudo. O guardião, em um gesto cauteloso, moveu-se em direção ao intruso. Você não pode tirá-los desse caminho. Eles têm o direito de conhecer sua história. A tensão aumentou, como se as paredes da casa respirassem com a comoção deles. O homem se virou, o olhar fixo em Maria, agora sem o sorriso. Se Clara fez escolhas, então as consequências também pertencem a você. Ele apontou para ela, a ira emanando de sua figura. Você não sabe das sombras que habitam essa família. Cada descoberta do passado pode custar mais do que você imagina. O coração de Maria disparou. Ela queria entender, precisava saber. Mas a dúvida batia à porta da sua mente. As cartas que encontrara, os segredos revelados, tudo parecia indicar que a história carregava um fardo pesado. Clara tinha enfrentado a adversidade. Mas a que custo? Estou disposta a arcar com os custos. Maria respondeu, agora mais uma vez cheia de determinação. Além de me apoiar na busca pela verdade, o amor e a esperança nos guiarão. Não serei paralisada pelo medo de descobrir o que quer que tenha acontecido. A tensão era palpável, mas algo no olhar do intruso começou a vacilar. Havia um vestígio de hesitação que Maria decidiu usar ao seu favor. Quem você é de verdade? O que quer?
Ela deu um passo à frente, encarando-o com uma bravura renovada. Eu sou o que sobra quando os segredos se tornam verdade, ele disse. Eu sou o espelho do que Clara deixou para trás. E acredite, não é apenas dor e arrependimento. O guardião olhou de forma desconfiada, como se estivesse pesando suas opções. Vá em frente. Conte a verdade se você puder. Mas saiba que uma história revelada pode ter repercussões muito maiores do que um sussurro no passado. Maria sentiu uma onda de energia fluindo através dela. Não estamos aqui para redenção. Estamos aqui para entender, e é isso que vamos fazer. Tudo isso, o silêncio, as rivalidades, o amor que foi perdido, queremos trazer à luz. A atmosfera continuou tensa e o homem começou a rir. Uma risada amarga. Então vocês têm coragem. Mas coragem e insistência são coisas diferentes. Você realmente está pronta para o que a verdade trará? Estou. Maria respondeu sem hesitação. Quero saber tudo. Clara merece ser reconhecida pelo que realmente é, e o que aconteceu com ela precisa ser lembrado. Não vamos deixar que suas histórias se percam. Enquanto falava, um estrondoso estrondo ecoou pela casa, fazendo as janelas tremerem. O guardião fixou os olhos no homem, como se esperasse que ele recuasse. Mas, com um movimento rápido, o intruso começou a se afastar, recuando na sombra da porta. Se é isso que você deseja, então prepare-se. Ele disse, sua voz ecoando pelo corredor. Seus atos trazerão consequências. Clara não foi a única a fazer escolhas difíceis. Prossiga com cautela. E com isso ele desapareceu na escuridão, deixando Maria e Joaquim e o guardião para se recuperarem do impacto. O silêncio entre eles era pesado, inundado pela carga das revelações que se aproximavam. Precisamos ter certeza do que estamos fazendo, o guardião disse. Mas havia um tom de respeito em sua voz que antes não estava presente. Se você está disposta a seguir em frente, então nós vamos. Vamos descobrir a verdade, Maria disse, sua confiança transparecendo. Ela olhou para Joaquim, que a observava com um misto de admiração e preocupação. Estamos juntos nessa. Não há mais como voltar atrás. Conforme as sombras da casa pareciam se aproximar, ela se sentiu estranhamente aliviada. Os segredos estavam prestes a serem revelados, e mesmo que houvesse ameaças em cada esquina, ela sabia que aquilo era parte de sua história. Ela não estava mais sozinha, e assim, a jornada de Maria e Joaquim continuou, determinada a enfrentar o que quer que o legado de Clara tivesse a lhes oferecer. As cartas que encontraram eram apenas o começo. A busca pela verdade que pode moldar o futuro estava apenas começando. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro um novo sol começava a brilhar, e enquanto o mundo ao redor se transformava, Maria não poderia deixar de sentir que a verdade, mesmo que pesada, teria sido finalmente liberada. Cada passo que davam em direção ao desconhecido era também um passo em direção à libertação. O que quer que viesse adiante, ela enfrentaria de cabeça erguida, porque agora sabia que sua força era imensurável, e que o legado que carregava não era uma maldição, mas uma poderosa herança de amor e coragem. E assim, a história de Clara, com todas as suas reviravoltas e verdades, estava prestes a ser contada, mas não apenas como um eco do passado, mas como um chamado à ação para um futuro melhor. Maria sorriu, esperando pelo amanhã. Agora, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não perca nem mais um segundo.